Olá! Hoje a gente vai aprender a fazer um manequim no tamanho de 1:5. Veja como ele ficará. Aqui está a parte da frente, lateral e costa. E agora vamos ver o material que a gente vai precisar. 30 centímetros de tecido plano, entretela, manta acrílica, um tubo, mais ou menos 5 centímetros, um pedaço de 2 por 2 por 10 ou de espuma ou de borracha ou de isopor, um pote de sorvete ou de margarina ou requeijão ou algo similar, um palito de churrasco ou um arame rígido ou algo similar, gesso ou cimento, e se a costura for feita à mão, agulha e linha, e se a costura for feita à máquina, máquina e linha. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é observar a figura do manequim e as suas respectivas numerações. Observe que do lado a gente tem um meio corpo, frente e costa, com as mesmas numerações que estão na figura do manequim. Perceba que os moldes da modelagem do lado direito tá só em meio corpo, então por isso eu vou precisar espelhar essa modelagem para cortar um corpo inteiro, lado direito, esquerdo, frente e costa. Então vamos deixar a nossa folha guia de lado, vamos pegar a folha que contém os moldes para serem recortados e vamos recortá-los. Perceba que alguns moldes possuem as marcações de piques. Então, eu preciso, nesses locais, fazer um pique delicado para que, quando eu for transpassar esse molde para o tecido, eu saiba aonde estão as marcações de pique para facilitar no momento da costura. Outro ponto que vocês devem fazer para facilitar a vida de vocês é enumerar cada parte que vocês estão cortando conforme os desenhos na folha guia. E assim vocês vão fazer com todos os moldes da folha. Cortar, marcar os piques e enumerar conforme a folha guia. Sobre o molde 13, a gente vai precisar aumentar ele em 2 centímetros. Aqui tá marcando 1, mas na verdade é 2, tá? Então, para eu fazer isso, primeiro eu vou cortar no tamanho original o molde, vou dobrar em 4 partes, vou dobrar em 4 partes um papel também, em que dê para fazer o acréscimo de 2 centímetros. Posicionar meu molde dobrado sobre o papel dobrado, fazer uma marcação de caneta para delimitar o espaço do molde e acrescentar 2 centímetros. Em seguida, eu vou cortar sobre a nova marcação. Perceba a diferença entre o molde com acréscimo e o molde original e pronto. Nosso molde para finalizar o manequim está pronto. Moldes cortados, agora é hora de organizá-los. Bom, então aqui o que a gente vai fazer? Nós vamos encaixar os moldes. Observando aquela folha que foi passada para vocês, essa folha que chegou para vocês, ó. Nós vamos vir e encaixar, dobrar o tecido, colocando, ó, direito com direito. Então, nós vamos fazer a marcação no avesso Com os moldes posicionados sobre o tecido, então agora eu vou observar o seu alinhamento com relação ao fio reto. Então, eu vou observar o fio reto disponível no meio do molde com relação à margem do tecido. E para que eu faça esse alinhamento de forma perfeita, eu vou utilizar uma fita métrica. Para alinhar o molde com relação ao fio do tecido, eu vou pegar uma fita métrica, vou colocar ela sobre a marcação de fio do molde e observar o quanto deu de medida com relação à margem do tecido.
vou pegar um instrumento, fixar esse molde nesta posição e fazer essa marcação novamente, utilizando como referência a parte de cima do fio do molde. E com o molde alinhado, então eu vou fixá-lo sobre o tecido, para que ele não movimente. Vou fazer isso com todos os moldes. Aqui eu chamo atenção para as partes do pescoço. Elas possuem uma marcação escrito dobra. Essa margem tem que estar posicionada exatamente sobre a dobra do tecido. Agora eu vou começar a fazer o mapa. Então, eu vou contornar todos os moldes com o auxílio de um lápis preto, uma lapiseira ou uma caneta especial para tecido. Eu vou contornar todos os moldes, então. Se você preferir, você pode prender os moldes com fita crepe para facilitar no momento de contornar esses moldes. Bem, agora eu chamo a atenção de vocês para conferir se todos os moldes foram contornados e se todos os piques foram marcados. Caso a resposta seja sim, então é hora de retirar os moldes sobre o tecido. Só que neste momento em que vocês estiverem retirando os moldes, vocês precisam nomear cada molde que vocês estão tirando. Eu vou colocar sobre cada espaço marcado no tecido em que eu estou retirando o molde, a sua respectiva numeração. Com o mapa de risco feita, então eu vou começar a cortar o meu tecido. Na medida que eu for cortando, eu também vou posicionando esse corte conforme a folha guia. Isso vai facilitar a minha vida no momento de montagem dessas peças futuramente. Eu vou começar fazendo a junção das minhas partes no sentido da vertical. Então, eu vou juntar a parte 1 com a parte 2 e a parte 3 com a parte 4. E o mesmo processo que eu fizer do lado direito, eu também vou fazer do lado esquerdo. Isso vale para frente e costas, onde eu vou juntar a parte 6 com a 7 e a 8 com a 9. E, novamente, o que eu fizer do lado direito, eu também vou fazer do lado esquerdo. Por último, eu vou juntar na horizontal. Então, as minhas duas partes superiores, elas estão juntas e as minhas duas inferiores estão juntas. Então, agora eu vou pegar a parte superior e juntar com a parte inferior na horizontal. Vou fazer isso do lado direito e do lado esquerdo. Nas costas também é a mesma lógica, eu vou juntar no horizontal. Primeiramente, eu preciso conferir se todos os piques estão marcados nas partes recortadas do tecido. Caso isso não esteja acontecendo, eu preciso refazer essa marcação nas partes em que possuem pique. Então, novamente, eu vou conferir se a minha parte está posicionada conforme a folha guia e vou observar as marcações de pique. Vou colocar pique com pique para começar a minha costura.
Prendo com um alfinete aonde está o pique para que ele não se desfaça, junto as margens do tecido bem certinho e vou começar a minha costura com largura de meio centímetro, porque é essa largura que eu tenho como margem de costura. Se você se sentir mais seguro, você pode marcar a margem de meio centímetro para que você não costure fora dessa margem de meio centímetro. E assim, conforme informado anteriormente, eu vou juntar as partes da modelagem bem certinha e começar a fazer minha costura, conforme já foi orientado, com margem de meio centímetro. Quando vocês forem juntar aqui, percebam que aqui ficou um pouquinho maior. Tá vendo? Mas aí o que vocês vão fazer? E que quando vocês encaixarem aqui, parece que essa parte vai ficar maior. Mas não é. A hora que você puxa aqui é o que vai dar o volume do peito, tá? Então tem que ir ajustando isso aqui para encaixar, tá bom? Então vamos lá, vamos prosseguir nossa costura. Aí vocês vão jogando um pouquinho para trás assim o tecido, ó, e costurando. Esse ajuste de tecido nas curvaturas do busto, eles precisam ser feitos tanto na costura à mão quanto na costura à máquina. Você tem que ir puxando o tecido e ajustando para que ele faça o encaixe perfeito. Ao final eu vou fazer um nó para arremate. E pronto, aí está a nossa primeira peça unida no sentido da vertical, conforme explicado anteriormente. Muito bem, então esse mesmo processo eu vou repetir em todas as partes no sentido vertical. Então, primeiro eu vou fazer as partes de cima da frente, vou fazer a marcação de meio centímetro para que facilitar meu processo de costura. E depois eu vou fazer as partes de baixo, fazendo a mesma técnica, marcando a margem de costura de meio centímetro e costurando com ponto atrás logo em seguida. Eu vou fazer isso com as modelagens da frente e também com as modelagens das costas. Bom, então aqui eu tenho a minha parte direito e esquerdo todas juntas no sentido da vertical. Agora eu vou juntar no sentido da horizontal. Então eu vou juntar os bustos com as partes de baixo separadamente, direito e esquerdo. E depois eu vou juntar o lado direito com o lado esquerdo no sentido da vertical. E por fim eu vou acrescentar a gola no decote. Essa mesma lógica eu vou usar para a parte das costas. Então, eu vou juntar a parte de cima do busto com a parte de baixo da frente, vou abrir as costuras que já foram feitas, encaixá-las exatamente uma sobre a outra e fazer a costura com ponto atrás, com margem de meio centímetro, conforme foi feita as costuras anteriormente. Então, aí está a minha primeira junção no sentido horizontal. Eu vou fazer o mesmo com o outro lado da frente. Com o lado direito e esquerdo da frente prontos, eu vou juntá-los no sentido da vertical. E por fim, eu vou acrescentar a gola. Então, está a minha frente completa e agora eu vou montar a parte das costas. E depois eu vou juntar as partes 8 e 9 com a parte 10. E aí está o lado direito e o lado esquerdo das minhas costas. Agora eu vou juntar os dois lados, prestando bastante atenção nas costuras que já foram feitas. É preciso abrir essas costuras para realizar o encaixe perfeito. Agora eu vou acrescentar a gola no decote
Para isso, eu vou posicionar o meio do decote com o meio das costas, vou prender com um alfinete, vou fazer vários piques ao longo do decote e da curvatura da gola, para facilitar meu encaixe, e vou costurar partindo do centro para a extremidade. E aqui está a parte das costas pronta também. Agora, eu vou juntar frente e costa. Então, eu vou começar a costurar pela barra e vou até o canto da gola. Com o manequim fechado nas extremidades, agora eu vou acrescentar o acabamento do topo da gola. Para facilitar o meu encaixe, eu vou dar vários piques na circunferência do topo da gola. Para evitar que a minha gola torça, eu vou tanto marcar a circunferência do topo da gola quanto a gola em 4 partes e vou encaixar os piques. E logo em seguida vou costurar. Dessa forma eu vou ter um topo perfeito. Assim que terminado, vou colocar o meu manequim do lado direito e vou começar o processo de enchimento. O processo de enchimento deve ser feito aos poucos, então você vai pegar um pouquinho de manta, fazer uma bolinha dessa manta na mão e ir acrescentando e preenchendo os espaços do manequim pouco a pouco. Nesse primeiro momento, a gente vai encher o manequim até o rumo da cintura sem se preocupar com o volume do busto ou do bumbum. Em seguida, eu vou pegar um pedaço ou de isopor, ou de espuma, ou de borracha, na largura mais ou menos de 2 centímetros por 2,5, por um tamanho que vá da base do manequim até a sua cintura. E vou fazer uma perfuração em um dos lados desta borracha ou espuma, ou que vocês tiverem aí, o isopor. E vou logo em seguida acoplar dentro dessa abertura que eu acabei de fazer a mangueirinha ou o pedaço de caneta. Aqui no caso eu estou usando um pequeno frasco de perfume. Eu vou deixar esse pequeno frasco passando um pouquinho para fora, para facilitar o meu processo de acabamento depois. Agora, eu vou fazer uma abertura entre a manta acrílica que eu já coloquei para acoplar dentro desse bercinho, né, um tipo de um bercinho, a borracha com o meu tubo embutido. Depois, gradativamente, eu vou preenchendo o manequim, sem se preocupar ainda com o busto ou bumbum. Agora eu vou fazer as bolinhas um pouco mais densas para fazer o volume do busto e do bumbum. Para isso eu vou pegar a manta acrílica, vou envolver esse punhado de manta acrílica com linha até formar 2 bolinhas iguais para o busto e 2 bolinhas iguais para o bumbum. Em seguida, cuidadosamente, eu vou colocar essas bolinhas na posição do busto e na posição do bumbum. Para finalizar, eu vou empurrar tanto a manta acrílica quanto a borracha acoplada com o tubo um pouquinho mais para dentro, para facilitar o meu processo de costura no acabamento do fundo do manequim. Então, para finalizar, eu vou pegar a parte do fundo do manequim, dobrar em 4 partes, fazer um furo para ultrapassar o tubo do suporte do manequim, marcar 4 lados
nesta base do fundo, terminar de preencher o espaço vago do manequim com manta acrílica para ficar um acabamento bem bonito. E logo em seguida vir costurando o fundo do manequim ao restante do corpo. E por fim, eu vou fazer a base do suporte do manequim com um pote de sorvete, margarina, qualquer coisa assim do tipo, um arame rígido ou um palito de churrasco. Vou usar cimento ou se não gesso para poder fixar, né, o palito, a base no pote, para depois eu poder colocar o meu manequim.